Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil. Começa agora o ICL Urgente. Ontem a nossa turma aqui, a Laura Couto e eu, a nossa turma teve ausente, mas o programa teve muito bem cuidado pelo Fábio Panunzio. A gente agradece demais. Eu dou boa tarde a todas e todos que nos acompanham. O ICL Urgente sempre às 5 horas da tarde, com a gente sempre de volta. Hoje também a Laura, né? Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Estamos de volta. Boa tarde para você que está nos acompanhando pelos canais do Eduardo Moreira e Instituto Conhecimento Liberta no YouTube, para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e para quem está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. É isso, um abraço para o povo da rádio Ceará, Rio Grande do Sul, todo mundo que nos acompanha aí Brasil afora e também no exterior pelo YouTube. Boa tarde, Laura, boa tarde a você que mora nesse país, em que agora a gente entende bem por que a direita ficou desesperada com o que chamou de clima de nós contra eles. Não pode. Não, o Lula, o PT são muito malvados. Essa história de nós contra eles atrapalha tudo. E a gente agora entende melhor por que eles não gostam disso, que eles chamam de confronto, clima de confronto. Só quem pode fazer confronto é o Centrão. Quando o lado da democracia responde, ou a esquerda e tal, aí não pode, aí é um clima pesado para o país. Mas sabe por que eles ficam nervosos? Porque quando o Lula, na verdade não foi o Lula, né, mas a militância aí de esquerda, o pessoal na internet, começou a fazer o enfrentamento, bastaram alguns dias e as pesquisas já mostram que Lula recuperou uma parte do terreno que havia perdido. É por isso que eles não gostam. Daqui a pouco nós vamos mostrar bastante isso. O que dizem as pesquisas sobre esse confronto Lula versus Centrão? A gente vai trazer já todos os detalhes sobre isso. O post de Donald Trump defendendo Bolsonaro animou os militantes de extrema-direita no Brasil. Pessoas do núcleo mais próximo ao ex-presidente, ao Jair Bolsonaro, acreditam que esse é um indicativo de que as sanções da Casa Branca contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, devem ser anunciadas a qualquer momento. Essa é uma apuração do nosso site, o ICL Notícias. A expectativa é de que o visto do ministro e de familiares dele seja suspenso, cancelado, além de bloqueio de qualquer bem ou conta que a família Moraes tenha nos Estados Unidos. Bolsonaristas também disseram que essa postagem de Donald Trump é consequência da articulação que vem sendo realizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está aqui na tela. Então, estaria dando resultado e com isso Eduardo Bolsonaro vai se cacifando para ser o provável candidato da extrema-direita contra Lula em 2026. Mas antes da gente avançar sobre isso, né, trazer mais informações sobre isso, vamos relembrar o que escreveu Donald Trump, dando essa animada na extrema-direita aqui no Brasil. Vamos lá. Ele publicou na rede Truth Social: o Brasil está fazendo uma coisa terrível, terrível, disse o Trump, no seu tratamento ao ex-presidente Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. O Trump é juiz aqui no Brasil? Que eu saiba, ele não é. Eu conheci o Jair Bolsonaro. E daí que você conheceu o Bolsonaro, Trump? E daí? E ele foi um líder forte que realmente amava seu país, um negociador muito duro em comércio. Batia até continência para os Estados Unidos, por isso que o Trump gosta. Sua eleição foi apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político. Ué, como assim? Quem está atacando, nesse caso, não é um ataque, é um julgamento? É o judiciário, o Trump. Quem vai concorrer na eleição não é o Alexandre de Moraes, é o Lula ou alguém apoiado pelo Lula. Então não mistura as coisas, mas ele está misturando de propósito. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a esta caça às bruxas de Jair Bolsonaro. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Não. A eleição também é um julgamento, né? Um julgamento das urnas. Mas se o sujeito rouba, se o sujeito ameaça dar golpe, se o sujeito mata milhares de pessoas na pandemia,
ele também pode ser julgado pelo judiciário. Nesse caso é por causa do golpe de Estado que o Bolsonaro vai a julgamento. Então o que o Trump está falando é uma bobagem, mais uma, gigantesca. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram às críticas públicas de Trump. Conta mais pra gente, Laura Couto. Rodrigo, na avaliação dos ministros do STF, as declarações do Trump fazem parte de uma narrativa política e não merecem uma declaração oficial do Supremo. Para os magistrados, a resposta deve ser dada através da política ou através da diplomacia, ou seja, através do Lula ou do Itamaraty. Os ministros também acreditam que a publicação do Trump não tem poder de interferir no processo contra o Bolsonaro e que se trata apenas de um barulho. As informações são da Folha de São Paulo, Rodrigo. É barulho, de fato, judicialmente não vai ter consequência aqui no Brasil, mas politicamente, dá para dizer que é uma vitória do bolsonarismo politicamente. Mas pode até ajudar os oponentes do Bolsonaro, porque é aquilo, é os Estados Unidos tentando interferir na política interna do Brasil. É um ataque à soberania brasileira. É isso que o Trump está fazendo, uma ameaça às instituições brasileiras. E além da ameaça do Trump, que a gente viu aí nesta mensagem, a perseguição que ele promove às autoridades brasileiras já deu resultados concretos também lá na primeira instância da justiça nos Estados Unidos. Estou falando da Justiça da Flórida, que mandou intimar novamente o ministro Alexandre de Moraes numa ação que foi apresentada pela Trump Media e pela plataforma de vídeos Rumble. Repito, a ação movida pela Rumble e pela empresa do próprio presidente Trump. As duas empresas acusam Alexandre de Moraes de ter desrespeitado leis norte-americanas e praticado censura ao determinar que perfis sejam bloqueados. A justiça estadunidense deu um prazo de 21 dias para que Moraes se defenda a partir do momento da citação, né? Caso não haja resposta, mesmo assim uma sentença pode ser proferida na primeira instância da Flórida, ainda que não haja manifestação do ministro Alexandre de Moraes. O Palácio do Planalto reagiu a esta ofensiva que é política e agora é judicial contra o ministro Alexandre de Moraes e, portanto, contra a justiça brasileira. Quem conta mais detalhes para a gente é a Laura Couto. Rodrigo, o governo Lula avalia as medidas tomadas pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes como uma agressão estrangeira. Segundo o blog da jornalista Raquel Landim, do UOL, fontes em Brasília dizem que isso ficou muito claro quando Trump resolveu defender o Bolsonaro publicamente na rede social Truth Social, como a gente viu, nesse processo que ele enfrenta no STF. Em nota divulgada hoje pela AGU, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral da União confirmou que está acompanhando o andamento do caso movido pela Rumble e pela Trump Media contra o Alexandre de Moraes, Rodrigo. Pois é, então o processo segue ali em primeira instância na Flórida. Enquanto persegue autoridades que vão contra os seus interesses, Donald Trump quer inflar ainda mais a sua base conservadora. A gente tem aqui na tela uma manchete importante do Correio Brasiliense. O Trump está lançando a sua própria plataforma de streaming de TV. Olha só, gente. A Truth, que era antes só uma rede social, vai virar também um streaming. Vai funcionar em escala global. O serviço vai estrear, incluindo no cardápio de canais, sabe como é que é, né? Dentro do streaming você pode oferecer um cardápio ali. Se você assinar essa rede do Trump, eu não recomendo muito, mas enfim, quem assinar vai ter à disposição o canal ultraconservador de notícias Newsmax, como parte da estratégia de ampliação do mercado internacional na disputa das ideias pelo conservadorismo, pela ultradireita, pelo Trump. Vamos ficar de olho. O Trump avançando, faz negócio e usa o Estado para bombar os negócios, para bombar as empresas dele. Clima de tensão crescente entre o Congresso e o governo. Havia a expectativa de que Lula se encontrasse nos próximos dias, entre hoje e amanhã, com Davi Alcolumbre e Hugo Mota para iniciar oficialmente as negociações em relação ao IOF. Eles deram aquela rasteira, aquela facada nas costas do Lula. Só que aparentemente Lula voltou atrás. A ideia agora é marcar a reunião numa data futura, quando houver propostas de consenso previamente discutidas, o que dá um indicativo de que o Lula olhou para o cenário e falou: eles me derrotaram no voto lá dentro do Congresso, mas politicamente quem saiu vitorioso foi o lado do Lula. Então, para que ele vai ter pressa de conversar com o Hugo Mota, que virou alvo, está sendo triturado nas redes sociais? É o Hugo Mota que deveria pedir para o Lula: vamos conversar, Lula.
Então o Lula adiou esta conversa. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu os decretos presidenciais sobre IOF e também o decreto legislativo que cancelava os decretos presidenciais. Como você sabe, o Xandão marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho, às 15 horas. A expectativa é que antes disso, Lula e Alcolumbre e Hugo Mota cheguem a algum tipo de acordo. Mas o resultado desse confronto a gente já percebe. E é isso que eu vou trazer agora e é a nossa chamada principal no ICL Urgente de hoje. Pesquisas já mostram que a ofensiva da esquerda nas redes, após a derrota que foi imposta pelo Centrão ao governo, significou uma virada na disputa política. Já dá para dizer que houve uma virada no clima nas redes sociais. Levantamento da empresa de pesquisas Quest mostrou quais foram as expressões mais citadas nas redes ao longo dos últimos dias nesse embate. Então está aqui o gráfico, além de expressões genéricas, nessa disputa entre o governo e o Centrão, quais foram as menções mais comuns nas redes sociais? Primeiro lugar, inimigos do povo, se referindo ao Alcolumbre, principalmente Hugo Mota, com 18%. É o tema mais citado nas redes, segundo o levantamento da Quest. Depois, Congresso da Mamata, 13%. Depois, em terceiro lugar, a figura do Hugo Mota, com 8% de citações, quase todas negativas, segundo o levantamento da Quest. Tem uma série de outros gráficos, mas eu vou trazer aqui um resumo feito pela empresa, que é coordenada pelo Felipe Nunes. Vou colocar a tela do resumo executivo da pesquisa. São muitas conclusões, mas eu vou trazer as principais aqui para você. Diferente de outros episódios de disputa política nas redes, diz a Quest. Diferente de outros episódios, quando as discussões ressaltam a polarização política e o governo era constantemente atacado, o tema atual configurou um alto volume de críticas diretas contra o Congresso e pouca associação a Lula. É o que está em destaque amarelo aqui se você está nos assistindo. Apenas 15% de menções a Lula. O presidente foi comparativamente pouco criticado, só 31% de menções negativas, E houve muito mais menções negativas ao Congresso. Então, a conclusão principal que está aqui, no último item aqui da Quest. O cenário atual da disputa entre governo e Congresso representa uma vitória do governo nas redes. Nesse sentido, o momento político representa uma virada, atenção, é o que diz a Quest, o momento político representa uma virada no embate de narrativas e mobilização nas redes, e aponta para a tendência distinta do primeiro semestre, quando a aprovação do governo Lula vinha caindo. Então, não sou eu que estou dizendo que houve uma virada nas redes e na política. Quem está dizendo isso é a Quest, com base num levantamento em que pesquisou mais de 4 milhões de menções nas várias redes sociais. Várias redes sociais. X, Facebook e outras. Há um clima de virada nas redes. Bom, já deu tempo disso resultar em alguma coisa na avaliação do governo? Sim. E aí, hoje saiu uma outra pesquisa, que não é a Quest, é a Atlas. A aprovação do governo Lula melhorou. Melhorou a aprovação do governo Lula. Então, quando você vai desaprovação 51,8, aprovação 47,3. Diminuiu a desaprovação e aumentou a aprovação. Isso a gente vai ver no gráfico seguinte, onde a gente percebe aqui as curvas, como houve uma inversão nas curvas. Podemos colocar o gráfico seguinte, por favor, pessoal, aqui na tela. Ainda é relativo à aprovação do presidente Lula. Isso. Para quem está só nos ouvindo e não está nos assistindo, são duas curvas. A curva vermelha é a desaprovação e a curva verde é a aprovação. A boca do jacaré voltou a se fechar. A gente percebe que a desaprovação caiu 2 pontos e a aprovação subiu 2 pontos. É pouco, mas é uma tendência. Então inverteu a tendência e a pesquisa Atlas mostra isso. O Lula conseguiu recuperar algum terreno, é muito pouco tempo, foram 2 semanas. Se esse clima permanecer, tudo dá a entender que o embate fez bem para o Lula. Confrontar a direita que tenta imobilizar o governo fez bem para o Lula. A população passou a entender melhor o que está acontecendo. E como é que está o cenário eleitoral para o ano que vem?
Aí a pesquisa Atlas foi buscar o cenário. Não é um cenário fácil para o Lula de jeito nenhum. Mas vamos ver cenário de primeiro turno com Tarcísio de Freitas. Lula, 44,6%. Tarcísio, 34%. Depois vem vários aí para trás. Zema, Marçal, Ciro Gomes. Uma vantagem de 10 pontos para o Lula em relação ao Tarcísio de Freitas, né? Em relação ao Tarcísio de Freitas. A gente tem o gráfico seguinte. Acho que o gráfico seguinte já é sobre a Michelle Bolsonaro. Essa vantagem para o Tarcísio aumentou um pouco e em relação à Michelle a vantagem é maior. Se for a Michelle a candidata do bolsonarismo, Lula teria 45% e Michelle 30%. Então abre uma vantagem maior em relação a Michelle Bolsonaro. Tem um outro gráfico aqui que a gente vai mostrar também. Se houver segundo turno, como é que fica um eventual segundo turno, Lula enfrentando vários oponentes. A gente tem para colocar aqui na tela. Ah, tá. O Lula está aqui do lado esquerdo, sempre é o Lula, né? E aqui do lado direito, vários adversários que vão se alternando. Com Tarcísio de Freitas, praticamente um empate. Lula tem 47, Tarcísio tem 46. Não está muito bom de visualizar aqui, né? Mas é 47 a 40,9, é isso. Em relação a Michelle, Lula também ganha, mas muito equilíbrio, gente. É Lula com vantagem pequena, mas numericamente à frente dos adversários mais fortes aí do bolsonarismo, né? Mostra um quadro ainda bastante complicado para o ano que vem, um quadro de muito equilíbrio, o país continua dividido, mas aquela impressão de que agora o Lula entrou numa decadência, não vai nem ser candidato à reeleição, não é verdade. O governo enfrentou o seu pior momento nesse primeiro semestre de 2025, esse pior momento parece já ter passado, os preços, a inflação começa a voltar para os eixos e o governo, e principalmente a militância, que não é necessariamente governo, inclusive pode ser crítica ao governo, mas uma militância mais de esquerda, retomou a ofensiva nas redes e isso é bom para o Lula. Isso é bom para o Lula, como mostram as pesquisas. Por isso a nossa pergunta principal hoje aqui, Lula versus Centrão, o que mostram as pesquisas? O que mostram as pesquisas é que o enfrentamento faz bem para o lado da esquerda ou da frente de centro-esquerda que hoje governa o Brasil. Pessoal, do lado da direita tem essa disputa para ver se vai ser a Michelle, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Eduardo Bolsonaro, mas tem mais disputa, hein? Tem um racha na extrema-direita. Mais especificamente entre a família Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira, uma das principais lideranças nas redes sociais. Vocês repararam que ele está mais quieto? Ele não tem entrado muito aí nos debates? Deu uma sumida. Nicolas é visto como uma das lideranças mais promissoras dentro do PL, mas membros da família Bolsonaro têm se queixado. Acham que ele está criando o próprio movimento dentro da direita, rifando a família Bolsonaro. A informação é da coluna da Bela Megali no jornal O Globo e a Laura Couto traz o resumo dessa notícia pra gente. Laura. Rodrigo, em paralelo com isso, também existe um incômodo da diferença de como o PL trata a família Bolsonaro e como o PL trata o Nicolas Ferreira. O sentimento é que hoje a legenda faz muito mais gestos ao Nicolas do que a própria família do ex-presidente. A família, por exemplo, ainda não engoliu o fato do PL nunca ter colaborado financeiramente, com o Eduardo Bolsonaro quando ele está lá nos Estados Unidos desde o começo do ano. Então é isso, a família Bolsonaro e o Eduardo, especialmente, Laura, cobram o Tarcísio, porque acho que o Tarcísio participa pouco desse esforço para trazer o Trump para a ofensiva contra o Brasil, e cobram o Nicolas, porque acham que o Nicolas está usando o bolsonarismo para criar o movimento dele na direita. E falando em Nicolas, ele pode ser o próximo a enfrentar problemas na justiça. O Ministério Público Eleitoral de Minas, essa notícia saiu agora há pouco, pediu a suspensão dos direitos políticos do Nicolas Ferreira e também do deputado estadual Bruno Engler, os dois do PL. Os dois fizeram ataques pessoais ao então prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nas eleições municipais de 2024. Segundo o Ministério Público Eleitoral lá de Minas, que é quem está abrindo esse processo, Nicolas e Engler praticaram difamação ao distorcer o conteúdo da obra Cobiça, um livro ficcional escrito por Fuad. Em uma passagem, o livro descreve uma cena de violência sexual contra uma criança de 12 anos. Nicolas, que apoiava Engler, os dois bolsonaristas, classificou a obra como um livro pornográfico. Olha que nojento isso, gente. Pegou um livro de ficção
para fazer de conta que o Fuad, que no final ganhou a eleição, faria apologia à pornografia infantil. Sugeriu que o problema é quando a ficção vira realidade. O Ministério Público quer condená-lo por mais este absurdo. Nicolas Ferreira com um pedido aí de condenação em relação a esse processo. Bom, falando em extrema-direita, a Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandato de busca e apreensão mandado na Câmara dos Deputados, numa operação que investiga a organização criminosa acusada de fraudes e desvio de recursos públicos no Ceará. Um dos alvos é o deputado federal Júnior Mano, do PSB e que já foi do PL do Bolsonaro. Ele é apontado como líder do esquema de desvios. O gabinete e outros endereços ligados a esse parlamentar foram alvo de buscas. A Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, de acordo com a investigação da polícia, essa organização criminosa desviava dinheiro público por meio de fraudes em processos de licitação e contratos. O esquema era o seguinte: as verbas eram destinadas a determinados municípios do Ceará e, em troca, parte dos recursos era desviado para pagamentos ilegais, como financiar campanhas políticas e eleitorais no estado do Ceará. Entre os municípios, a cidade Nova Russas, no interior do Ceará, foi o que mais recebeu recursos por meio das emendas parlamentares do deputado Júnior Mano. Agora, olha que coincidência, Rodrigo. O município de Nova Russas tem como prefeita a esposa do deputado, a Geldana Mano, que é a esposa do deputado Júnior Mano. Olha só, então por isso que é tão importante, por isso que eles estão tão preocupados com investigações sobre emendas parlamentares. É um dos casos. Júnior Mano negou as acusações e disse que, como parlamentar, não exerce nenhuma função administrativa em prefeitura. A gente sabe que não, meu filho, né? Mas o fato de não exercer a função não quer dizer que não tenha, né, algum tipo de envolvimento. Está sendo investigado por isso. Atenção, presta atenção nessa agora. Mais uma notícia de corrupção no Congresso, envolvendo dessa vez o senador Ciro Nogueira, do PP, aquele que dizia que queria colocar o Lula de joelhos, bolsonarista. Um relatório da COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, enviado à CPI das Bets, indica que Ciro Nogueira mantinha relações comerciais com um dos investigados pela comissão. Sabe quem é? O empresário Fernando Oliveira Lima, mais conhecido como Fernandinho OIG, que é dono da empresa setgames.bet, aquela que faz o jogo do Tigrinho. As informações foram divulgadas numa importante reportagem da revista Piauí. Laura Couto, resume pra gente mais essa. Rodrigo, o documento da COAF mostra que o Fernandinho OIG, dono da empresa 7GamesBet, ele comprou 3 apartamentos em Teresina e um prédio construído pela empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. O senador ele é sócio dessa empresa junto com seus irmãos. Questionado sobre essa negociação, o Ciro afirmou que nunca ouviu falar sobre essa compra e que a empresa é administrada pelo seu irmão, ou seja, jogou a culpa toda, a responsabilidade toda no colo do irmão dele. E tem mais, ainda de acordo com a reportagem da Piauí, o Fernandinho OIG, dono dessa casa de apostas, repassou R$625 mil para um ex-assessor do Ciro Nogueira no ano de 2024. Segundo o Ciro, esse valor é desrespeito a uma venda de um relógio de luxo entre os dois, entre o Fernandinho OIG e o seu ex-assessor. E os documentos da COAF, Rodrigo, eles não entraram no relatório final da CPI das Bets, da relatora Soraya Tronic, porque a Soraya relatou que estava sofrendo muitas ameaças. Vale lembrar, Laura, que o Ciro Nogueira fez a defesa das Bets nessa CPI. E agora a gente entende, não era à toa. Vale lembrar que a Soraya Tronic chegou a pedir o afastamento do Ciro Nogueira da CPI. E vale lembrar ainda que o senador viajou para a França num avião desse Fernandinho OIG para assistir Fórmula 1 e que o relatório da CPI das Bets foi reprovado por 4-3, porque as Bets, pelo jeito, têm bastante influência no Congresso Nacional. É por isso, gente, que é tão importante esse movimento criado aqui no ICL pelo Eduardo Moreira. Somos 99%, né? É o roubo, o poder sem limites, os privilégios dos BBBs. Eu não estou falando do Big Brother Brasil, nós estamos falando das Bets, dos bilionários e dos bancos. O 1% mais rico do Brasil tem o dobro da riqueza do que todos os outros 99% somados e tem controle do parlamento, como a gente vê aqui nesses casos que a gente vai citando. Por isso que é tão importante a gente se mobilizar. Chega disso, chega. As redes sociais deram o caminho nas últimas semanas, enfrentamento. É hora dos 99% do país, né, que somos nós, trabalhadores, trabalhadoras, independentemente do viés político, a gente se unir. Se você se sente explorado, enganado, está revoltado com esta situação, você junte-se a nós. Acesse
o link que eu estou colocando aqui na tela agora, nós estamos colocando, a nossa equipe, 99%.com.br. Vamos chegar a 300 mil assinaturas em menos de 48 horas. Vou pedir para a equipe colocar aqui na tela o nosso, isso, aqui tem a contagem do nosso site, onde você pode assinar, é muito rápido, você põe o seu nome, e-mail, CPF e assina. 259.639 pessoas já assinaram. O Edu Moreira tem um vídeo aqui logo na abertura em que ele explica. E você pode ler o manifesto também e assinar. Você vai ajudar a gente a chegar ainda hoje a 300 mil assinaturas com um programa para acabar com o privilégio, acabar com essa casta que domina o Congresso e quer impedir o Brasil de avançar. Não quer que rico pague imposto e quer manter esses privilégios desses Ciros Nogueiras e outros que nós vimos agora há pouco aqui no nosso ICL Urgente. Assine, entre e assine e você vai ajudar nesse movimento. Então você acessa 99%.com.br ou vai no QR Code que também está aí na tela. Falando nisso, pessoal, e essa festa de gastos públicos no tal do Gilmar Palusa? Muita gente trata com normalidade isso, inclusive na imprensa. Parlamentares, juízes do Supremo, todo mundo em torno do Gilmar Mendes em Lisboa, pago inclusive com dinheiro público, hospedagem, passagem aérea, alimentação, 36 parlamentares, ó o Hugo aí, ó o Hugo que não quer que rico pague imposto, mas quer privilégio para andar de avião e participar do Gilmar Palusa lá em Lisboa. Laura Couto, conta pra gente. Rodrigo, o custo total do Gilmar Palusa no Congresso Nacional pode variar em torno aí de R$ 760 mil. Os principais gastos foram com passagens aéreas, que ficaram entre R$ 4.700 a R$ 41 mil, e diárias que cobrem hospedagem, transporte e alimentação, que variaram de R$ 9 mil a R$ 21 mil. Os parlamentares ainda podem solicitar o reembolso das passagens aéreas caso tenham arcado pelo próprio bolso ou devolver parte aí das diárias recebidas caso não tenham utilizado nenhum valor. Na edição desse ano, como você citou, Rodrigo, foram ao menos 45 integrantes aí do governo federal, 5 ministros, 17 ministros do STJ, 7 ministros do TCU, e mais de 50 parlamentares. Olha, Laura, além dessa questão do Hugo Mota e dos parlamentares, é um escárnio, um absurdo que um evento promovido por um juiz da Suprema Corte e com a presença de vários outros juízes tenha patrocínio de empresa privada. Essas empresas têm interesses na Suprema Corte. Juiz não deveria participar de encontro promovido com dinheiro privado, dinheiro de empresa privada. Isso está no manifesto também. E você pode assinar exigindo que isso acabe. A gente não pode tratar isso com normalidade. Não pode tratar com normalidade um festival como esse Gilmar Palusa. Parece até piada, né? Gilmar Palusa. Parece que é um festival de rock. Não, é um festival de conchavo entre a elite brasileira, que tem complexo de colonizada, porque vai fazer isso na antiga metrópole, em Lisboa, na antiga metrópole que colonizou o Brasil. Dá tempo da gente trazer aqui mais duas notícias, né? Uma sobre a Petrobras. A Justiça negou o pedido do Ministério Público Federal do Amapá para suspender o simulado de perfuração do poço, que é o simulado para ver se é possível mesmo explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Está aqui no nosso telão, né? A Justiça negou o pedido e com isso se abre o caminho para exploração. Isso tem gerado muito protesto de entidades ambientalistas que entendem que o impacto pode ser negativo para o meio ambiente. E agora um último aviso aqui, atenção quem pretende fazer a segunda edição do chamado Enem dos concursos, né? Aquele concurso nacional unificado. O prazo para pedir isenção da taxa de inscrição termina hoje. Quem é que pode pedir isenção? Está no nosso site ali, mas eu vou falar rapidinho aqui. Quem está inscrito no CAD único, no Cadastro Único para Programas Sociais, doador de medula óssea, as pessoas que foram bolsistas no ProUni e quem tem ou já teve o curso superior financiado pelo FIES. Você pode fazer o pedido de gratuidade online no momento da inscrição através do site, né? Inscrição cpnuconhecimento.fgv.br. A lembrança aí, então, para quem vai prestar esse importante concurso. Laura Couto, obrigado mais uma vez, né? Tivemos de volta ontem os dois ausentes e hoje retomando aqui o ICL Urgente. Valeu, Laura. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouco a Gabi Varela e o Chico Sá chegam com
com o ICL Notícias segunda edição, eu também estarei por lá. O ICL Urgente volta na quinta-feira, mas fique por aí. Vem muita notícia ainda com a Gabi, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Valeu, gente! Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.